O mundo realmente é um lugar estranho. Se hoje, graças ao poder da internet, já conseguimos saber das esquisitices que acontecem em todo lugar, muitas outras coisas bizarras já devem ter passado em nosso mundo nos séculos passados. Dizem as lendas obscuras que Edward Mordrake, um nobre inglês que viveu no século XIX, possuía duas faces. O segundo rosto estava localizado na parte de trás da cabeça, próximo à nuca. No vídeo de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre essa história. Conheça agora Edward Mordrake, o homem de duas faces. No século XIX havia um homem nobre chamado Edward Mordrake, que nasceu com uma deformidade incomum, uma condição extremamente rara chamada diprosopos, em que partes ou todo o rosto são duplicados na cabeça. A origem da história de Edward Mordrake foi perdida com o tempo. O seu caso incomum ocorreu muito cedo na história médica e passou por gerações que recontaram ela. A sua história ainda é um mistério para os pesquisadores modernos, já que nenhum registro médico foi encontrado, nem mesmo sua data de nascimento e morte foram registradas. Há muitas versões do conto de Mordrake. No entanto, sempre começa da mesma maneira. Dizem que Mordrake era herdeiro de uma das famílias mais nobres da Inglaterra. Ele era um homem inteligente, encantador e de boa aparência quando visto de frente. Mas na parte de trás da cabeça havia um segundo rosto, feio e malvado. A existência de Mordrake foi atestada pela Enciclopédia Médica de 1896, Anomalias e Curiosidades de Medicina, de autoria de Dr. George Gould e do Dr. Walter Pyle. Na referida publicação é dito que o rosto extra de Edward era uma menina linda que não podia comer nem falar, mas possuía sua própria inteligência e era bastante maligna em suas intenções. De acordo com a lenda, sua gêmea malvada sorria e zombava, enquanto Edward estava chorando e os olhos seguiam os movimentos das pessoas ao seu redor. No entanto, não há evidências de que realmente a outra face expressasse essas emoções. Alguns até afirmaram que é impossível que a segunda cara fosse de uma mulher, pois todos os gêmeos parasitas são sempre do mesmo sexo, o que é verdade. Para tornar a história mais interessante, disseram que o rosto misterioso parecia estar falando, mas nenhuma voz era audível. De alguma forma, Mordrake podia ouvi-lo sussurrando coisas aterrorizantes para ele à noite. Por causa dos sussurros de seu gêmeo maligno, ele implorou aos médicos para removê-lo de sua cabeça, mas eles se recusaram, sabendo que o procedimento seria muito arriscado para ele. É por isso que Mordrake acabou com a sua própria vida se envenenando aos 23 anos de idade. Em outra versão da história, ele morreu dando um tiro entre os olhos do seu gêmeo. Em ambas as versões, Edward deixou uma carta para trás, pedindo que o rosto demoníaco fosse removido antes do enterro para que não o seguisse além do túmulo. Não existem fotos reais de Edward Mordrake. As imagens que você vê são apenas uma interpretação de cera dele, criada após o seu desaparecimento. Se essa história é real ou não, ainda não se sabe, dado que a condição de Edward é considerada um dos piores casos de deformidade. E não porque ele tinha duas cabeças, mas duas faces no lado oposto da cabeça. Mas e você? Acredita mesmo que este homem realmente tenha existido ou tudo não passou de um conto contado ao longo dos anos, hein? Deixe pra gente a sua opinião aí nos comentários. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.